Pedir dá direito a receber, mas não necessariamente o que se pediu. O que queremos evidenciar nesse primeiro nível é que Deus pode não responder a uma oração nos termos em que ela foi pedida. Trazemos como exemplo o pleito de Paulo. Ele tinha um espinho na carne que o incomodava. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que o espinho fosse afastado dele. Eis como se deu esta cena. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está em 2 Coríntios, no capítulo 12, o verso 8 e 9. O que é preciso destacar é que Paulo pediu, insistiu, até ouvir de Deus que a resposta não seria como ele queria, mas de outra maneira. Que a resposta não seria como ele queria, mas de outra maneira. O problema é que muitos, sem insistir na oração, sem receber uma resposta negativa da parte de Deus, presumem que Deus não quer dar o pedido de oração que está sendo feito. Por certo, Deus não ouve orações cujas motivações estão erradas, ou que o indivíduo, estando em pecado, primeiro não o confesse arrependido. Mas esse não é o caso, pois estamos falando de comprovadamente um homem de Deus, que não se enquadra nessa situação. Por regra, portanto, o remido deve pedir a Deus, até ouvir da parte do Senhor, que a resposta virá de outro modo, diferente do que ele está pensando. Nesse caso, o remido não pode concluir que houve um não de Deus, enquanto Deus claramente não expressar este não. Considere o dito do apóstolo Paulo sobre a disposição divina de dar a todos quanto a ele pedem, em conformidade com sua promessa. Está escrito: porque quantas são as promessas de Deus, tantas são nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. A ênfase dada pelo apóstolo Paulo é que todas as promessas de Deus já contêm em si mesmo o sim e o amém da parte do Senhor. Isso implica que aquele que pede, ele recebe. Esta é a regra geral. Pedir dá direito a receber alguma coisa. Nesse segundo nível, o remido está pedindo por algo. Contudo, suas motivações não estão alinhadas com a vontade de Deus. Nessas condições, o Senhor precisa primeiro alinhar as motivações para só então conceder o pedido. Considere esse exemplo extraído das Escrituras. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas o Senhor respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Está em Mateus capítulo 20, verso 21 a 23. Observe que a mãe desses discípulos queria que eles ocupassem os primeiros lugares do governo divino. De fato, essa concessão não estava na competência do filho, senão do pai. Por outro lado, Jesus mostrou a eles que estava na competência dele entregar aos discípulos, isso é, dar a eles de beber do cálice que ele estava bebendo. Uma vez discernido entre algo que não se podia alcançar e outro pedido que estava disponível, cabia ao pedinte fazer o devido ajuste na sua súplica, buscando o que o Senhor de fato tem para ele. Nesse caso, a oração foi respondida com uma correção de rumos. Pedir dá direito a receber o que necessitamos. A resposta de terceiro nível
passa pela intercessão do Espírito Santo. De fato, ao colocarmos a petição ao Senhor, se presume que a resposta será nos termos que foi pedido. Contudo, se esta oração foi feita na dependência do Espírito Santo, então o que se pede pode sofrer ajustes inimagináveis. Ouça como se dá a interferência do Espírito Santo. Está em Romanos, no capítulo 8, no verso 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Nesse caso, cabe a pergunta: se não sabemos pelo que o Espírito Santo está pedindo, como saber que a resposta está em conformidade com a nossa necessidade? O Senhor responde por meio de sua própria palavra para tranquilizar o nosso coração. Ouça, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está em Jeremias, no capítulo 29, o verso 11. Observe que ao final é feita uma ressalva importante. O pedido será concedido não só para o seu bem, como também para alcançar o propósito de sua existência. O drama, nesse caso, é que poucos oram ao Senhor para compreender sua verdadeira vocação, sendo esta a razão do porquê de suas respostas receberem a interveniência do Espírito Santo. Pedir dá direito a receber boas coisas. Esse quarto nível é fruto do aprendizado dos níveis anteriores. Primeiro, não podemos desistir de nossos pedidos até o Senhor dizer do porquê não será atendido. Depois, não podemos desistir de nossas orações até descobrirmos que temos de mudar o que pedimos por algo que está dentro da vontade de Deus. Por fim, devemos ter convicção que nossas orações sofrerão ajustes por interveniência do Espírito Santo. Portanto, nesse caso, recebemos o que está em conformidade com nossa verdadeira vocação. Ora, se sabemos que este é o modo de Deus agir, então a sabedoria nos leva a mudar nossa estratégia. Nesse caso, ao invés de pedir sem considerar o que estamos pedindo, mudamos a estratégia para avaliar o nosso pedido antes de batermos o martelo. Para isso é preciso que as opções passem pelos seguintes filtros. Primeiro, pedir por luz sobre o que é a vontade de Deus. Ouça, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Segundo filtro, nos colocar em submissão à vontade de Deus. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está em Hebreus capítulo 10, verso 7. Terceiro, cultivar a paz do espírito, suprindo as necessidades. Está escrito, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Quarto, permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Lucas 11, 13. Só depois de cruzarmos por esses critérios é que, de fato, vamos colocar nossa petição diante de Deus. Pedir, conforme a vontade de Deus, dá direito a recebermos justamente o que pedimos. Todo aquele que é habilitado nos critérios do quarto nível
chega na maturidade de ter 100% de suas orações atendidas, conforme a promessa de Deus, como se pode ler. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Está em 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Quando se chega nesse nível, a vontade do remido se tornou a própria vontade do Senhor, porquanto suas motivações são depuradas pelo Espírito Santo.